Boa noite. Boa noite mais uma vez, cada um de vocês. Pedir que vocês se coloquem de pé para a gente estar louvando ao Senhor. E nós vamos cantar 3 cânticos que falam sobre o caráter de Deus. Deus, Ele é um ser grandioso e Ele possui todo o poder. Ele é aquele que é soberano sobre todas as coisas. O que isso significa para nós? Nós temos um Deus grande, no qual nós podemos confiar, o qual Ele escreveu todos os dias da nossa vida, como está escrito no Salmo 139, o Senhor conhece. E nós vamos cantar sobre essa soberania do Senhor, sobre essa grandiosidade do nosso Deus. Louve ao seu Deus, que é grande e que domina todas as coisas, que tem tudo em seu controle, que tem a sua vida sob suas mãos. cresça e a gente diminua.
eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Sobre o teu respirar, de pó a vida vem tornar. Tu és o pão alimentar, a fonte eterna saciar. Com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sara o meu pecado, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam o teu louvor, e ante ao trono do Senhor, teu povo dobra sem temor, entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Antes do sol, de toda a vida, autor tu és, e pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés. Obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sobre a luz a se prostrar, o universo a declarar. Reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Amém. A próxima canção, ela é baseada num texto de Colossenses 1. E eu queria ler uma parte para vocês, que é a parte que fala na música, né? Colossenses 1, versículo 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Que vocês possam gravar essa letra, porque é exatamente o que eu li agora, essa música, que fala sobre
quem Deus é e qual a importância que isso tem para nós. Como o Marcos falou no início sobre a soberania de Deus, a segurança que a gente tem nele e o motivo da nossa esperança, que é esse: saber que tudo subsiste nele, que tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi feito para glorificar o nome de Deus, inclusive a nossa vida. Se você conhece a música, cante com a gente. Se você não conhece, medite na letra. Amém? Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos soberanos, poderes ou autoridades, antes de tudo e a todos sustento pela palavra, pois foi do agrado de Deus e em tudo Ele tem a supremacia. Expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, a todos sustento
nada que não pertence a Ti. Tudo teu. Senhor, usa a vida do preletor para que nessa noite a gente aprenda mais sobre Ti e se torne cada vez mais parecido contigo. Muito obrigada, Pai, por tudo. E é isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Vocês podem sentar, gente. Paz do Senhor, meus irmãos. Nesta noite, eu gostaria de falar um pouco sobre o tema O Credo da Nossa Esperança, baseado no texto de Romanos, capítulo 10, versos 9 a 10. Portanto, por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Melancton já dizia que a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é o sumário mais perfeito da fé cristã. Grandes doutrinas são expressas neste texto. Doutrinas como justificação, como expiação, como morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E não só isso, mais especificamente, o apóstolo Paulo, neste capítulo, capítulo 10, ele trata sobre a justificação por meio da fé, em contraste com a justificação por meio das obras. O povo de Israel tinha uma concepção de buscar sempre a justificação por meio das práticas sacrificiais das quais eles faziam. Todo meio de se buscar a salvação era por meio das obras. Porém, no verso 10, quando o apóstolo Paulo trata do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele expressa com grande poder que a salvação é somente por meio da fé. É somente por meio dela que nós possuímos, que nós recebemos tudo quanto Jesus Cristo, nosso Senhor, recebeu na cruz do Calvário, conquistou na cruz do Calvário. Portanto, questões basilares da nossa fé, questões de importância grandiosa, são destacadas neste capítulo e nestes versos. Já não era à toa que Lloyd Jones dizia que neste versículo o apóstolo Paulo define para nós o que vem a ser a fé. E não só define o que vem a ser a fé. O apóstolo Paulo nos diz o que é necessário crer para que um cristão seja cristão. Não é à toa que, como tema dessa mensagem, eu pensei em colocar o credo da nossa esperança. Pois o credo é a confissão mais básica que nós temos de uma verdade bíblica. E negar aquela confissão, negar um credo, é negar a verdade de Deus. Pois o credo é baseado na Sagrada Escritura, e quem nega a verdade de Deus, de forma alguma, pode ser considerado cristão. Um dos credos mais conhecidos da Igreja do Senhor é o credo dos apóstolos, ou também conhecido como credo apostólico. Quem nega o artigo, por exemplo, tão importante, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, este não pode ser considerado cristão. Pois quem nega que Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e Senhor de todos nós, este, de forma alguma, pode ser considerado filho de Deus. E é por este motivo que os versículos 9 e 10 são importantes para nós, porque irá tratar do que é necessário
para que nós possamos ser considerados cristãos. Cristãos aqui, não diante do mundo, não diante dos homens, mas diante de Deus. E essa verdade que temos que tê-la em nosso coração, torna-se ainda mais essencial, porque o mundo ouve a igreja do Senhor. E se vemos tantos problemas no mundo, nós temos culpa, porque em grande parte nós não confessamos a doutrina do Senhor e não expressamos para o mundo quais são as verdades essenciais do Evangelho e quais são as verdades que são capazes de mudar a vida de um homem. Por isso, pensando nisso, eu gostaria de elencar, com base nestes 2 versículos, 3 considerações importantes para a nossa vida e para todo o nosso percurso ou peregrinação neste mundo. A primeira consideração é a confissão. Todos nós somos chamados a confessar, como vemos no versículo 9. Se confessares com a tua boca. Necessário é dizermos e proclamarmos a todo o mundo o que nós cremos, quais são as verdades das quais nós pregamos e quais são, ou melhor, e qual é o conteúdo da nossa fé. O que nós acreditamos? Quais são as coisas inegociáveis das quais nós vivemos ou morremos? Há uma mensagem. Há uma mensagem a ser pregada por todos nós. Há uma verdade a ser proclamada. Há uma confissão a ser feita a todo mundo, a todos os povos. Há algo a se dizer acerca do Evangelho do Senhor. E essa confissão, essa declaração que nós precisamos fazer, ela tem substância. Ela é algo escrito e é algo pronunciável. Muitas pessoas acreditam que não é necessário darmos atenção às Escrituras Sagradas, nem prestarmos toda a dedicação e todo desempenho na leitura da Palavra de Deus. Porém, isso é um erro, pois, como o próprio verso diz sobre confissão, a nossa vida cristã não é baseada apenas em experiências místicas, não é baseada apenas numa reação que sentimos em um determinado culto, não é plantar bananeira, como algumas igrejas por aí plantam com algumas pessoas, não. Não é apenas experiência mística. Nós não podemos negar que há sentimento na fé cristã. Há a ortopatia, o sentimento correto em relação a Deus, em relação ao culto que prestamos ao Senhor. Todavia, nem toda experiência é de Deus, pois toda experiência deve ser guiada e conduzida pela Sagrada Escritura. Há em nossos tempos uma concepção de que o que mais importa é a experiência que você sente no culto. O mais importante na sua vida é experimentar alguma coisa. Porém, não é isso que nós aprendemos na Escritura. A experiência é boa. Termos experiências com o Senhor é necessário, mas não é tudo. Tudo quanto sentimos deve ser pautado pela palavra do Senhor. Há também noções de que dizem que confissões em relação ao que nós cremos são desnecessárias, porque Deus é totalmente transcendente. Deus não se relaciona com o homem. Deus está além de nós. Todavia, na Escritura, nós aprendemos que Deus é imanente, porque Ele está no meio da sua igreja. Deus está entre nós. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo encarnou e veio ao mundo. Por isso, Deus está no meio do seu povo. Deus conduz o seu povo. Já não é à toa que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, verso 18, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqui ele não diz que a igreja vai prevalecer e que as portas da igreja vão ficar de pé, não. Aqui ele diz que a igreja avançará e as portas do inferno não prevalecerão. Mas por quê? Ora, Jesus Cristo está conosco, o Espírito Santo atua no meio da sua igreja e por isso as portas do inferno cairão, porque a igreja do Senhor sempre é triunfante. Deus relaciona-se conosco. O nosso Deus é pessoal. O nosso Deus não é apenas distante, que não se preocupa conosco. O nosso Deus não é alguém que vê
nós chorarmos e nos deixa caído no meio da rua. O nosso Deus está conosco, até mesmo no escondido, até mesmo em nosso quarto, com a porta fechada e nós chorando. Ele sempre está ao nosso lado. Ele está presente conosco. Outras pessoas também acreditam que o que é mais importante, e ainda citam uma frase que dizem ser de Francisco de Assis, mas não tem nada a ver com ele, que pregue. Porém, se necessário for, pregue a palavra. Todavia, não é apenas a sua vida, não é a sua vida que vai salvar alguém. A instrução que temos é para pregar a palavra de Deus em primeiro lugar, porque somente aqueles que ouvem a palavra do Senhor é que poderão ser salvos, porque é a palavra de Deus, aquela que Deus nos entregou, que tem poder para vivificar almas que estão mortas. Portanto, existe uma confissão a ser feita. Existem verdades que estão em xeque. Existem verdades eternas que nos foram reveladas e que precisamos professar, pois nós fomos chamados para confessar com nossa boca as verdades do Senhor. E uma das verdades a se confessar, e que já é o tópico 2, é que Jesus é o Senhor da igreja e o nosso Senhor. Em Colossenses, no capítulo 1, peço que, se possível, abram, por gentileza, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20, que já foi até lido nesta noite, diz respeito a Jesus Cristo ser o nosso Senhor, ser o Senhor de todo mundo, ser o Senhor de toda gente, de toda nação. A palavra do Senhor em 1 Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 20, diz assim, em relação a Jesus Cristo: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto revela-nos que todas as coisas foram criadas pelo Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. Tudo quanto há, só há por meio dele. E uma das considerações mais interessantes e importantes que a gente encontra no versículo 17, que diz que nele tudo subsiste. A palavra subsiste traz a nós a ideia de que o mundo só não é um caos, mas um cosmos, porque Deus sustenta todas as coisas. Nós encontramos harmonia no universo. Nós encontramos ordem no universo. Quando ouvimos uma música com uma harmonia belíssima, já não é à toa que dizemos que ela é bela, porque beleza é aquilo que aproxima-nos do Senhor, pois tudo quanto há de bom neste mundo, tudo quanto há de belo neste mundo, é porque procede de nosso Deus. E todas as coisas que são belas são como uma sarça ardente que chama-nos até a presença de nosso Deus. E toda essa harmonia, toda essa existência belíssima de animais, de plantas, de árvores, toda a vegetação que há no cosmos se deve ao nosso Senhor, pois todas as coisas subsistem somente por meio dele. Quando você pensa na ordem que há na terra, na ordem que há nas estrelas, logo podemos pensar que não é somente uma lei da física que rege todas as coisas, mas é o nosso Deus
é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que rege e governa todas as coisas, e tudo está sob o controle de suas mãos, e nada lhe falta, nada foge do seu querer, pois Ele é o grande eu sou o que sou. Nele não há mudança, nele não há sombra de variação, porque Ele é eterno, Ele é o que é, nunca mudou, nunca mudará, Ele sempre existiu, Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor. Não é à toa que em Cesareia de Filipe, em Mateus capítulo 16, quando os apóstolos estavam com Jesus, lá para as bandas de Cesareia de Filipe, Jesus lhes perguntou: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E logo o apóstolo Pedro, que é como um dinamite, já responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus Cristo não é apenas um homem qualquer. Jesus Cristo não é uma pessoa simples, que alguns dizem, talvez ele seja apenas profeta, como algumas religiões aceitam. Não. Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o próprio Deus, aquele que sempre existiu e que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é aquele que estava no princípio e tudo fez conforme o seu querer. Tudo é para Ele, a glória também é para Ele. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é Deus. Mas o que ainda vem à nossa mente ao pensarmos nisso é o que traz consigo essa declaração, que Jesus é Deus. Quando cremos nessa verdade, quando confiamos nesta confissão que nós encontramos em Romanos, no versículo 9, que diz que precisamos crer em Jesus como Senhor, nos vem à mente que aquele carpinteiro de Nazaré, aquele homem simples, trabalhava, ele não ficava à toa, como muitos ficam por aí. O Senhor de todos nós, aquele que suou sangue no Getsêmani, aquele que foi esbofeteado no sinédrio judaico e no pretório romano, aquele homem simples que tomou a forma de homem, que habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Este é Deus. E Ele não apenas era, mas Ele é. Pois Ele continua sendo o nosso Senhor, Ele continua sendo o Senhor da igreja, Ele continua sendo aquele que zela por nós e que cuida de nós. E o simples fato de crermos que Jesus é Senhor e que Ele criou todas as coisas, dá-nos a segurança de sabermos que a angústia não pode destruir-nos, a tristeza não pode matar-nos, nem mesmo a morte tem poder sobre nós, pois Jesus Cristo é o nosso Senhor. E Ele, sendo todo-poderoso, nada nos destruirá, porque Ele preserva a nossa vida, Ele preserva a nossa alma. Mas, se cremos que Jesus é o Senhor, e devemos crer, embora alguns neguem isso, necessário é que nos submetamos à sua vontade. Pois, se Ele é Deus, então, tudo quanto fazemos, tudo quanto somos, deve ser dedicado a Ele. Ou seja, a sua vida deve ser exclusivamente ofertada ao Senhor Jesus. Não é à toa que devemos ofertar a nossa vida como sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. Tudo quanto fazemos, tudo quanto somos, deve ser entregue a Ele. Pessoas que dedicam-se à santificação, pessoas que se dedicam às boas obras, fazem isso não para que recebam glória, mas fazem isso para que deem glória ao seu Senhor. E semelhantemente, assim é conosco. Tudo quanto fazemos, tudo quanto pensamos, toda maneira de agirmos, deve ser pensando em Jesus Cristo nosso Senhor. Pois se algo que formos fazer não render glória a Ele,
e desagradar ao Senhor, então melhor é que não façamos, pois não coincide com a sua vontade. Portanto, crer que Jesus é Senhor é dedicar-se a Ele, é reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Deus. Mas, aqui, como podemos ver, e também acrescentar, aqui está o âmago do cristianismo. Aqui está o ápice do cristianismo. Aqui está todo o centro. E se você não é capaz de pregar às pessoas, de pregar ao mundo e falar de Jesus Cristo, provavelmente você está enganado. Pois o Evangelho consiste em dizer quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Reconhecer que Ele é Senhor, confessar que Ele é o autor de todas as coisas, é saber se posicionar diante do mundo e conhecer as Sagradas Escrituras. E nunca tropeçar em se esquecer de que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E se aqui estamos, se vivos estamos, se servimos a Ele, é porque Ele nos amou primeiro. Já não é à toa que o próprio Jesus nos disse que não fomos nós que fomos atrás dele, nem que o buscamos, mas foi Ele que foi atrás de nós e nos chamou. Foi Ele que nos envolveu com laços de amor e deu-nos a vida eterna. Mas a terceira consideração diz respeito à ressurreição. Na anterior, eu disse que Jesus é Senhor. Nesta, a terceira consideração, que fala sobre a ressurreição, comprova o seu senhorio, atesta a sua deidade. Pois nela nós vemos que o império da morte, conforme vemos em Hebreus, foi vencido por Jesus Cristo. Jesus não apenas morreu na cruz do Calvário por nós, mas também ressuscitou ao terceiro dia, garantindo-nos a vitória, garantindo-nos a certeza de que Ele era o Filho de Deus e continua sendo o Filho de Deus, o nosso Senhor. Já não é à toa que um homem, certa feita, disse que, abre aspas, assim como Ele venceu o diabo e seus sequazes, enquanto estavam neste mundo, assim como venceu o mal e o pecado e a tentação, assim também Ele venceu a morte e o túmulo e ressurgiu vitorioso. Fecha aspas. Apenas uma nota de rodapé. Se você não entendeu o que é sequazes, no inglês talvez seja mais fácil. Sequazes, no inglês, é minions, ou seja, seguidores. Jesus Cristo, nosso Senhor, ao ressuscitar, destruiu o mal, venceu a morte, venceu as amarras de Satanás, tirou-lhe as chaves do inferno. A ressurreição de Jesus Cristo garante-nos a nossa vitória e a certeza de que fomos salvos, de que fomos lavados pelo seu sangue, de que fomos redimidos de todos os nossos pecados e de que agora temos a vida eterna, garantida no sangue do nosso Senhor. Sem a ressurreição, nossa pregação seria inútil. Sem a ressurreição, a nossa fé e nosso testemunho seriam inúteis. Nossos pecados não teriam sido perdoados, porque necessário era que Jesus Cristo viesse ao mundo, sofresse, vencesse o mal, vencesse o diabo, vencesse a morte e ressuscitasse para garantir-nos a vitória e a salvação. Portanto, como já disse, ou como escreveu Anselmo de Cantuária, a respeito da encarnação de Jesus Cristo, o ápice da revelação de Deus, o ápice da presença de Deus neste mundo é Jesus Cristo ressurgindo dentre os mortos, mostrando quem Ele era e quem Ele é, ou seja, o nosso Deus, o nosso Senhor. Enquanto outras religiões, enquanto outras formas de culto pregam que seus deuses são fortes, porém
foram criados e também não são capazes de vencer a morte. O nosso Deus é aquele que não foi criado, mas que existe antes de todas as coisas. E além do mais, venceu a morte, ressuscitou o nosso Senhor. Aí está a certeza e a garantia da nossa salvação. Geralmente, você pode ouvir alguém dizer, e hoje, a cada dia, torna-se mais comum, desde o século 17, 18, são coisas mais repentinas. Alguns, até mesmo pastores, teólogos, filósofos, acreditam que Jesus Cristo não ressuscitou. Acreditam que toda essa ideia é um construto humano, é algo apenas fantasioso, é uma invenção para querer demonstrar que o cristianismo é uma religião acima das outras. E essas pessoas que negam essa verdade ainda são capazes de se dizerem cristãs. Porém, o que vemos neste versículo, no versículo 9, versículo 10, é que, se você não confessa que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus ressuscitou Jesus Cristo, então você não é cristão. Pois a salvação é por meio pela fé, é por meio da fé. E fé, na verdade revelada do nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que Jesus Cristo ressuscitou. Se você nega essas verdades, se você nega essa doutrina, se você nega este credo, infelizmente, a salvação não está contigo. Pois somente aqueles que creem nessa verdade, somente aqueles que creem em Jesus Cristo, nosso Salvador, é que podem ter a esperança de que serão salvos no último dia e que o inferno não os esperará. Já chegando ao fim, os deuses deste mundo estão mortos, mas o nosso Senhor está vivo, porque ressuscitou, e é nela, na ressurreição, que reside a nossa esperança. Pois é crendo nessa verdade que nós temos a salvação e a garantia de que o Senhor há de ressuscitar-nos quando um dia nós morrermos, quando um dia formos lançados na cova. Nós não ficaremos lá. A nossa vida não termina lá. A nossa vida continua e continua nos céus. A caminhada, a peregrinação de Jesus Cristo não terminou. Ela ainda continua. E junto a Ele nós continuaremos, pois Ele nos aguarda nas mansões celestiais. Portanto, necessário é confessar essas verdades, pois não crer nelas é ser condenado ao inferno. Mas, como a gente encontra em Romanos, capítulo 10, se vocês notarem uma espécie de, até um trocadilho técnico que há nestes dois versos, que são bem interessantes. No verso 9, primeiro o apóstolo Paulo diz que é necessário confessar com a tua boca, e depois ele diz que é necessário crer com o teu coração. Porém, no verso 10, ele diz ao contrário. Ele diz que é necessário crer para depois confessar. O Salmo 116, verso 10, diz que criei, por isso falei. Aqui o apóstolo Paulo apenas quer dizer que, no verso 9, ele se refere a um cristão falando às pessoas qual a sua fé e qual o conteúdo da sua fé. Enquanto que no verso 10, o cristão está falando o motivo pelo qual ele fala o que fala. Ou seja, um cristão, uma pessoa, nós só podemos confessar essas verdades, que Jesus é nosso Senhor e que Deus Pai o ressuscitou, se a obra em nosso coração for feita. Se o Espírito Santo mudar o nosso coração, pois ele é naturalmente duro. O homem, ele busca as coisas celestiais, ou ele pensa, mas se contenta com o terreno. O homem diz buscar a salvação,
mas ele se lambuza em meio à perdição. O homem é um paradoxo que está perdido. E ele só pode crer nessa verdade se o seu coração for transformado pelo poder de Deus. Portanto, hoje, se você, eu, se nós cremos nessas verdades, nós temos a salvação. Porque o único meio de crer nisto é se o Espírito Santo de Deus já operou uma obra em nosso coração, já transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne, já mudou a nossa mente, já transformou toda a nossa vida, já fez de nós pessoas santas e irrepreensíveis. Por fim, creia nisso, creia nessas verdades, creia que Jesus Cristo é teu Senhor, creia que Jesus Cristo ressuscitou, creia que Jesus Cristo criou todas as coisas e tudo o que há é sustentado por Ele. E assim, como diz no final do verso 9, tu serás salvo. Creia nessa verdade e a salvação será dada a ti. Amém? Convido vocês a curvarem sua fronte e orarem comigo, por gentileza. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, pela salvação que tu nos deste, pela tua morte vicária e substitutiva na cruz do Calvário, que fez com que nós pudéssemos nos aproximar de ti. Nós lhe louvamos e agradecemos por essa tão grande salvação que nos fora revelada. Dá-nos, Senhor, fé, para que de modo algum caiamos e nos afastemos dessa tua verdade. Fortaleça-nos, sustenta-nos e guarde-nos em tua mão forte, a fim de que vençamos o mal e prossigamos rumo à glória que nos aguarda ao teu lado, ó Senhor Jesus. É assim que nós te oramos. Aplique tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim, né, de mais uma programação do Ministério Já. Queria convidar a todos para a próxima semana, sábado às 20 horas, teremos culto presencial. Se você deseja participar, será aqui na Igreja Cristã Evangélica de Queiroz. Pedimos que só combine sua carona e traga sua máscara. Estaremos aqui reunidos para agradecer ao nosso Deus e servi-lo. Enquanto isso, segue a gente no Instagram, @euseia-quem-sirvo. Amém? Meus dias já se vão, como areia entre os meus dedos. E ao que posso me apegar, pois tudo vai passar. Mas teu sorriso seu olhar permanecem o mesmo sobre mim. O que tenho eu além de ti? E que certeza no amanhã? E que motivo há pra sorrir? Se não for você, o que tenho eu além de ti? Que segurança em meu ser, e que motivo há pra existir?
vale a minha riqueza na face da morte, mas de mãos vazias e coração cheio, eu abro mão dos meus caminhos para andar em Ti. O que tenho eu além de Ti? E que certeza no amanhã? E que motivo pra sorrir? Se não for você, o que tenho eu além de Ti? Que segurança em meu ser? E que motivo pra existir? Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? Eu não tenho nada além de Ti.